Você já percebeu que existem coisas que no Brasil são completamente normais, mas que em muitos países africanos seriam vistas como falta de respeito espiritual, mau presságio ou até perigo? Hoje eu vou te mostrar práticas que milhões de brasileiros fazem todos os dias, mas que muitos africanos evitam desde crianças, porque cresceram ouvindo ensinamentos dos mais velhos. E atenção, esse vídeo não é para atacar o Brasil, é para mostrar o choque cultural entre dois mundos completamente diferentes. Porque enquanto o Brasil se tornou uma sociedade mais moderna e liberal em muitos hábitos, grande parte da África ainda preserva crenças ancestrais muito fortes. E quando um africano chega ao Brasil, algumas coisas parecem simplesmente inacreditáveis. Hoje você vai entender por que muitos africanos evitam jantar tarde, por que varrer a casa à noite é proibido em muitas famílias e por que comer carne numa casa de luto pode ser considerado algo extremamente pesado espiritualmente. Fica até o final porque a última prática pode surpreender muita gente. No Brasil, jantar às 22 horas é normal. Tem gente que trabalha o dia inteiro, chega cansada, toma banho e só vai comer perto da meia-noite. Alguns até dizem eu funciono melhor à noite, mas em muitas culturas africanas isso seria muito estranho, porque para muitos africanos a noite não é apenas um horário. A noite é um momento espiritual. Os mais velhos sempre ensinaram que depois de certo horário o ambiente muda, o silêncio aumenta, as energias mudam e em algumas tradições acredita-se que altas horas da noite estão ligadas ao mundo espiritual. Por isso, muitos crescem ouvindo frases como não fique acordado tarde sem necessidade, não coma muito tarde, evite certos movimentos durante a madrugada. Em algumas comunidades existe até a crença de que jantar muito tarde aproxima a pessoa de energias negativas. E isso não vem apenas da religião, vem da tradição ancestral. Da forma como os antepassados enxergavam o equilíbrio entre o corpo, mente e espírito. Agora imagine um africano chegando ao Brasil e vendo restaurantes lotados às 23 horas, pessoas comendo hambúrguer de madrugada, festas terminando às 5 da manhã, churrasco começando meia-noite. Para muitos, isso causa um verdadeiro choque cultural, porque o que o Brasil é lazer, em muitas famílias africanas seria considerado um comportamento perigoso espiritualmente. E isso mostra uma diferença profunda. O Brasil se tornou uma cultura mais urbana e noturna, enquanto muitos povos africanos ainda valorizam ritmos mais ligados à tradição, à família e aos ensinamentos antigos. Agora vamos falar de algo que muita gente no Brasil faz sem pensar duas vezes: varrer a casa durante a noite. No Brasil, isso é apenas limpeza, mas em muitas casas africanas, isso é quase proibido. Muitos africanos crescem ouvindo não varra a casa depois que escurecer. E o motivo vai muito além da sujeira. Existe uma crença ancestral muito forte de que varrer à noite significa jogar fora a prosperidade, a sorte, as bênçãos e a energia positiva da casa. Os mais velhos dizem que a casa possui uma energia própria e durante a noite essa energia deve permanecer protegida. Por isso, mexer demais na casa, jogar lixo fora ou fazer certas limpezas depois de anoitecer pode ser visto como um ato negativo espiritualmente. Algumas famílias acreditam até que isso atrai pobreza. Outras dizem que a pessoa varre o destino. E sabe o mais interessante? Mesmo os africanos modernos que estudaram, que vivem em cidades grandes, muitas vezes continuam
respeitando isso, porque certas crenças não desaparecem facilmente, elas fazem parte da identidade cultural. Agora compare isso com o Brasil. Aqui muitas pessoas limpam a casa à noite porque é o único horário disponível. Ninguém pensa em espiritualidade, é apenas rotina. Mas para muitos africanos não é apenas uma vassoura. Existe um significado muito mais profundo e é exatamente aí que nasce o choque cultural. Comer carne em casa de luto. Essa talvez seja uma das diferenças culturais mais fortes. Em várias culturas africanas, quando existe morte, tragédia ou grande sofrimento numa casa, certos comportamentos mudam completamente. E um deles envolve comida, principalmente carne. Em algumas tradições, comer carne numa casa onde houve recentemente uma infelicidade é algo evitado. Por quê? Porque acredita-se que o ambiente ainda está carregado emocional e espiritualmente. O luto não é apenas tristeza, é um momento sagrado, um momento de silêncio, de respeito, de conexão com os ancestrais. Por isso, em algumas famílias, evita-se música alta, evita-se festas, evita-se certos alimentos e até certas celebrações são suspensas. Comer carne, que muitas vezes representa festa e abundância, pode ser visto como inadequado naquele momento. Agora imagine o choque cultural ao ver que no Brasil, em muitos funerais ou encontros familiares após perdas, as pessoas cozinham juntas, fazem churrascos, comem normalmente e tentam transformar a reunião num momento de união emocional. São visões diferentes da dor, duas culturas diferentes tentando lidar com o sofrimento de maneiras completamente distintas. Nenhuma é necessariamente certa ou errada. São apenas formas diferentes de enxergar a vida, a morte e a espiritualidade. Muitos africanos que chegam ao Brasil dizem a mesma coisa. O Brasil não tem medo espiritual, porque no Brasil as pessoas saem tarde, falam alto à noite, comem em qualquer hora, dormem tarde, fazem festas de madrugada e quebram muitos costumes tradicionais. Enquanto em muitas famílias africanas, os ensinamentos antigos ainda são levados muito a sério. E isso acontece porque a África, em muitos lugares, continua extremamente conectada aos ancestrais, à tradição oral, aos mais velhos e à espiritualidade. E isso acontece porque a África, em muitos lugares, continua extremamente conectada aos ancestrais, à tradição oral, aos mais velhos e à espiritualidade cotidiana. Já o Brasil passou por uma mistura cultural gigantesca. Influências europeias, indígenas, africanas e modernas transformam o comportamento da sociedade. E hoje, muitas tradições antigas já não têm o mesmo peso. No fim das contas, essas diferenças mostram uma coisa muito importante. O mundo não pensa igual. Aquilo que é normal para um povo pode parecer estranho para o outro. E aquilo que alguns chamam de superstição, outros chamam de sabedoria ancestral. A verdade é que muitas tradições africanas sobreviveram por séculos porque foram transmitidas de geração em geração. Elas carregam história, identidade, respeito, espiritualidade. E mesmo no mundo moderno, milhões de africanos continuam preservando esses ensinamentos. Agora eu quero saber sua opinião. Qual dessas tradições mais te surpreendeu? Existe algum costume africano que sua família ainda segue até hoje? Comenta aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque
Aqui nós falamos de cultura, tradição e verdades que muita gente evita discutir. Até o próximo vídeo.